Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Temer, cara. O Temer gravou um vídeo aqui pedindo paz e diálogo e não sei o que lá e coisa e tal. E assim, o Temer é uma coisa, é um cara, é um personagem importante da política brasileira. Ele conhece muita gente lá em Brasília e particularmente ele é próximo ao Alexandre de Moraes. Foi ele que indicou o Alexandre de Moraes para o STF. Então talvez o que ele esteja dizendo aqui seja justamente a deixa para, olha só, vamos voltar atrás, a gente precisa fazer a coisa certa nisso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Culpa da Marcela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Michel Temer lamenta sanções ao Brasil e ao STF e pede diálogo com os Estados Unidos. Mas o que chama atenção nessa história aqui, ó, o ex-presidente Michel Temer decidiu divulgar um pronunciamento nessa quarta-feira em que pede diálogo e bom senso das autoridades brasileiras e norte-americanas para negociar o fim do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Pacificação do país. Em momentos que nada parece ser favorável, em tudo que parece se distanciar de uma solução, estamos debaixo de uma tempestade. É hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. O ex-mandatário se diz entristecido com o tarifaço sobre produtos brasileiros e critica a lamentável eliminação de vistos de ministros da Suprema Corte pelo governo Temer, algo injustificável e inadmissível, né? Agora, ele disse aqui que Temer diz que com ações inadequadas na relação do Brasil com os Estados Unidos não se resolvem com bravatas, ameaças ou retruques com agressões. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, mas praticadas. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer, sem jamais partir para um confronto que torne a situação uma briga de rua. Vamos ouvir o Temer falando aqui, porque eu quero chamar a atenção no ponto que ele fala sobre resolver as coisas internamente. Sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Repara o que ele está dizendo aqui. Primeiro, a gente tem que resolver o problema dentro de casa, para depois conversar com os Estados Unidos. Essa é a visão dele. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, evidentemente, que o que está acontecendo com o Bolsonaro é uma perseguição absurda, é uma evidente falha jurídica, está todo mundo vendo que o Alexandre de Moraes está descontrolado. Lembra, o Temer é o padrinho do Alexandre de Moraes. Ele tem algum poder sobre o Alexandre de Moraes? Certamente não tem, porque depois que ele foi indicado, o Alexandre de Moraes tem agora o poder funcional dele, não tem mais nada. Mas lembra, a gente está partindo do princípio que aparentemente o Alexandre de Moraes já está enfraquecido no STF. Os outros ministros lá do STF, que num primeiro momento estava todo mundo ali juntinho, não sei o que lá, e tem que bater, e tem que acabar com o bolsonarismo e coisa e tal, todos eles continuam querendo acabar com o bolsonarismo, não mudaram, mas estão preocupados agora que o Alexandre de Moraes tinha prometido para eles que nada iria acontecer e as coisas estão acontecendo, né? Ou seja, tem ministro que os filhos não podem mais viajar para os Estados Unidos, tem um monte de coisa. E mais do que isso, como eu falei para vocês, essa questão do visto não só é a questão de não viajar para os Estados Unidos, que isso é uma coisa ruim, não tenha dúvida nenhuma, mas mais do que isso é a reprovação internacional, né? Você está marcado como alguém que fez besteira. Ah, não, mas o Trump, todo mundo sabe que o Trump é maluco, não gosta, coisa e tal. Entre o pessoal de esquerda mas institucionalmente, meu amigo, institucionalmente isso fica, é uma mancha. De novo, eu quero lembrar o caso do Zé Dirceu e do Fernando Gabeira, que são dois brasileiros que não podem entrar nos Estados Unidos até hoje, porque lá em 1960, em Lavar Pedrinha, sequestraram um embaixador brasileiro um embaixador americano aqui no Brasil, e com isso foram punidos nos Estados Unidos. Se eles entrarem nos Estados Unidos, eles são presos para responder por esse processo do embaixador, então eles não podem até hoje entrar nos Estados Unidos.
E para você ver que esse negócio, as coisas lá nos Estados Unidos funcionam de forma muito mais institucional do que aqui no Brasil. Você pode achar que, mas o próximo presidente que entrar vai reverter isso tudo. E isso não é certeza não, tá? Assim, pode até ser o caso, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente americano. Mas isso não é garantia de que vai ter reversão não, tá? Esse tipo de coisa, de punição e coisa e tal, até para demonstrar a força americana, o pessoal costuma manter esse tipo de coisa. Então esse pessoal pode ter sido sancionado para sempre, né? Pode ser, é uma coisa séria, mas enfim, e tem essa questão da censura no sentido de dizer que eles estão errados, o STF está errado, o Trump falou isso, deixou isso claro. E aí o que o Temer está falando aqui é justamente que nós temos que resolver os problemas internamente, o diálogo interno. Ou seja, o que ele está falando aqui é o que a gente está querendo mesmo. Senta e conversa com o Bolsonaro, vamos chegar num acordo, vamos conversar o que vai chegar aqui, como é que a gente vai aceitar. Porque eu já falei para vocês, há uma maneira muito fácil de resolver isso. Se o Bolsonaro fechar um acordo, costurar um acordo aqui no Brasil, o Bolsonaro publica nas redes sociais um pedido para o Trump para suspender essa tarifa contra o Alexandre, contra o Brasil, e daí a gente pode ter o Trump suspendendo essa tarifa, ou pelo menos chamando para negociação, e no final das contas o Bolsonaro fica como o responsável por essa ligação entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque você pode imaginar assim, mas aí quem garante que depois o STF vai cumprir a parte dele, não vai condenar Bolsonaro, não vai fazer maldade com Bolsonaro e coisa. Então não, nada garante. O que garante é que se fizerem alguma coisa com Bolsonaro, os Estados Unidos vai voltar a carga com esse negócio. Então eles vão querer manter o acordo com Bolsonaro, porque Bolsonaro vai ser justamente o avalista da relação entre Brasil e Estados Unidos, vai se tornar meio que intocável aqui no Brasil nesse sentido. Muito provavelmente vai disputar as eleições em 2026. Ou seja, pode ser que seja isso que ele esteja falando, pode ser que seja isso que o pessoal está negociando lá atrás. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Esse vídeo do Temer pode ter sido alguma coisa já programada pelo pessoal todo lá, porque como eu falei para vocês, alguma coisa aconteceu em Brasília de ontem para hoje. O que eu acho que aconteceu é que o voto do Fux estimulou outros ministros do STF a também se rebelarem, não porque não queiram prender Bolsonaro, tá? Todos eles querem prender Bolsonaro, mas porque, Alexandre de Moraes tá fazendo merda pra caralho, tá botando eles numa roubada. Então, rebelou o resto do pessoal e agora o pessoal deu essa esfriada. Vamos parar, calma, ninguém fala nada. O Lula hoje teve uma cerimônia no Planalto de inauguração de sei lá o que, de sistema de biometria, de não sei o que lá. O Lula não falou nada, cara. O Lula não fez discurso. Você conhece o Lula, né? O Lula faz discurso até quando tá peidando no banheiro, né? Ou seja, ele não quis fazer discurso nesse negócio. Ou seja, o pessoal, alguém passou um cala-boca muito grande nesse pessoal aí. O Temer pode ser o porta-voz desse pessoal. Pode ser o porta-voz desse pessoal. Pô, olha só, se tem que reabilitar o Bolsonaro, reabilita o Bolsonaro, vamos conversar, vamos negociar alguma coisa aqui pra gente chegar num consenso e resolver esse problema e conseguir chegar do outro lado sem os arranhões que chegariam dessa briga com os Estados Unidos. Se continuar nessa briga, o Brasil vai se ferrar, né? Agora você vê como é que é importante o papel do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, porque se dependesse só do Bolsonaro lutando aqui no Brasil, dificilmente ele conseguiria reverter a prisão dele aqui ou qualquer coisa. Por quê? Porque o pessoal, não, a gente manda, o bolsonarismo tem que acabar, é um erro, e não sei o que lá. E é o que eu falo sempre para vocês, essa é a visão errada deles, né? Eles acham que é um fenômeno temporário, e não é uma mudança de comportamento político no Brasil que tem que ser respeitado. Se isso aqui é uma democracia, e o povo brasileiro quer ir nesse sentido, mas a elite não gosta desse sentido. Pô, então a elite vai se ferrar, meu amigo, vai acabar igual a Revolução Francesa, pô. Vamos ver mais aqui o Temer falando. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. Ele está falando aqui, eu cheguei a falar isso também, né? Assim, os Estados Unidos deveriam interferir aqui no Brasil? Não, não deveria. Aí interferiu, e aí você vai fazer o que agora? E o que a gente vai fazer com essa coisa? Vai brigar com os Estados Unidos? Já fez a comparação da coisa? Não dá, meu amigo, a gente tem que sair com alguma solução negociada, não temos alternativa. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Até porque fica ridículo, né? É o pincher latino pro pitbull, o pitbull se quiser com uma mordida acaba com o pincher, né? Ou seja,
fica ridículo. Essas bravatas, o Alexandre de Moraes mandar prender Bolsonaro para responder a Trump, não sei o que lá. É o que ele está falando aqui. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não pode deixar de ser tentado. Aqui ele está alfinetando o Lula, né? Porque o Lula não está fazendo nada, né? O Lula, e é o que eu falo para vocês, é pior do que isso, o Lula está satisfeito com essa situação. O Lula, se for deixar para dar merda, pro Lula tá beleza. Porque se der merda, é a chance que ele tem da Venezuela em 2026. Então, o que o Temer está falando aqui é dando um recado pro Lula. Se não tiver uma conversa com o pessoal dos Estados Unidos, do chefe de Estado com o chefe de Estado, não vai rolar. E o Lula não está fazendo isso. Será que ele está sugerindo o impeachment do Lula? Eu não sei não, eu não descartaria isso não, porque, de novo, ninguém gosta do Alckmin, né? Picolé de chuchu não é nada, mas vamos combinar que pelo menos teria mais cacife para conversar com o Trump do que o Lula, né? Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforma a situação em uma espécie de briga de rua. Até porque se virar uma briga de rua, eu não vou te enganar não, a gente tá ferrado, hein? De brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos, sem excessos de ambas as partes e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Obrigado e um mundo melhor para todos. É aquele negócio, o Temer não tem poder nenhum hoje, mas ele tem o condão de ser, primeiro, ouvido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro sempre teve um diálogo com o Temer, aliás, eu sempre critiquei esse negócio, se o Bolsonaro tivesse botado o Temer como vice dele em 2022, eu acho que teria sido outra história, né? Bom, a gente nunca sabe, né? Essas coisas, história alternativa, não tem como saber. Mas enfim, o Bolsonaro tem um bom diálogo com o Temer e o Temer tem um bom diálogo com o Alexandre de Moraes. O que está querendo fazer? Vamos negociar, pô, vamos chegar num acordo aqui para fazer alguma coisa, porque se não chegarmos num acordo, a gente vai se fuder. E a verdade é essa, né? Já estamos nos fudendo e vamos nos fuder muito mais. É hora do pessoal respeitar o Bolsonaro como uma corrente política brasileira que tem a sua importância, que tem que ser levada em conta nas eleições de 2026.